A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Voltamos com mais uma lição da nossa EBD, do nosso curso de teologia, como assim eu digo. É um curso realmente, meus amados. Nós temos um trimestre para estudar os dons espirituais, tá bom? Fique conosco, nos acompanhe. Eu me chamo Fabrício. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se aí no canal. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Para você se inscrever no canal, tá? 1, 2, 3. Se inscreveu? 3 segundos? Então tá beleza. Logo abaixo tem um botão aí, inscrever-se, um botão vermelhinho. Vá lá, inscreva-se para que mais pessoas possam ser compartilhadas com o ensino da palavra de Deus. Esse que é o principal objetivo do canal. Deus sabe como que foi essa intenção, eu criar esse canal para vocês, tá bom? Para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pela verdadeira palavra de Deus. Amém? Para isso, eu tenho que colocar vocês a pesquisarem, a pensarem, e este é o objetivo do canal. Sem perca de tempo, vamos para a nossa lição de número 5, que é chamado Dons de Elocução. Na semana passada, nós falamos sobre os dons de poder, tá? Nós falamos sobre os dons de poder, que tem os dons da fé, os dons de curar e os dons de operação de milagres ou operação de maravilhas, como alguns dizem. E chegamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, os dons de elocução. Vai ser essa última categoria que nós vamos estudar, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Um assunto extremamente, como é que eu vou dizer, atualmente temos visto muita confusão, falta de sabedoria no uso desses dons, em especial de profecia. Por isso, precisamos estudar com afinco este tema, a fim de que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Então fique conosco. Dúvidas, só colocar aí nos comentários que eu responderei com maior alegria para você, meus amados. E de praxe, vamos começar com o nosso texto base, com o nosso texto áureo, que vai nos dizer: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Fique tranquilo que com certeza você tem dúvidas. Profecia, línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós vamos pontuar, explicar, discorrer no decorrer da lição. A verdade prática: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Como nós aprendemos nas aulas passadas, os dons são para edificação da igreja e não para etilizar o crente, tá bom? Não para elitizar o crente, ou seja, para o crente ele não sentir aquele cara que pode tudo, aquela pessoa sem humildade.
tá? Ou seja, ele tem o dom, então ele acha o cara que pode fazer qualquer coisa, é aquele que gosta de chamar atenção na igreja. Continuando, meus amados, eu quero ler com vocês aqui essa parte. Mas a manifestação, a nossa leitura bíblica em classe. Você que não tem a revista, pode acompanhar comigo aqui, pois a revista está na sua tela, de acordo como você tem a revista fisicamente, tá? Pode me acompanhar aqui sem nenhum problema, anote depois na sua revista, tá ok? E assim a sua aula vai ser muito boa, muito relevante para os seus alunos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Opa! Essa manifestação, esse dom que as pessoas têm, que as pessoas recebem, ela é dada a cada um para o que for útil. Útil a quem? Útil à igreja, útil à comunidade, útil às pessoas. Porque quando você recebe o dom, não é para você, e sim para os outros, é para o próximo. Tá bom? Então o dom é dado para cada um que for útil. Você vai usar esse dom. E aqui nós temos o dom que nós vamos estudar hoje, que é o dom à profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Tá bom? Continuando, esse texto aqui eu gostaria de ler com vocês também. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Vamos ler a Bíblia Sagrada para que você não fique nas mãos de falsos profetas. Leia, estude, pesquise. Este é o objetivo deste canal, este é o meu objetivo como professor. Você tem que buscar este conhecimento da palavra de Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja o quê? Calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmão Fabrício, eu acho que eu nunca li essa passagem, porque eu falo em línguas estranhas, mas não acontece isso não tem intérprete. Bom, a palavra de Deus diz isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Paulo finaliza como que deve ser o culto, como que deve ser a liturgia, o que estava acontecendo na igreja, nessa igreja ali em Corinto, tá bom? Então, Paulo diz, portanto, meus irmãos, quando vos juntais, tá ok? Faça-se assim. Mas no decorrer da aula eu vou explicar mais a fundo, tá bom? Isso aí, e você vai entender melhor a profecia, a interpretação, a variedade de línguas. Claro, eu não vou botar só um ponto, eu vou trazer opções, tá bom? O nosso objetivo geral, apresentar os dons de elocução, expor biblicamente o específico, expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas, examinar o dom de interpretação de línguas. A nossa introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3
nos 3 dons clássicos, como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito destes dons especiais são edificar, exortar, consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus. Não podem ser utilizados na igreja como forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor para não serem enganados pelas falsas manifestações. Eu fiz questão de ler essa introdução para que você possa se familiarizar com o tema. Por que, meus amados? Porque profecia, variedade de línguas, dom de línguas tem causado muita confusão nas igrejas e principalmente aquela pessoa que tem outras intenções, não tem a finalidade de fazer a obra de Deus. A intenção dela são outras opções, outras coisas que vai do coração dela, mas não é fazer a obra de Deus, porque aquela pessoa que faz a obra de Deus, ele usa corretamente esses dons que Deus nos deu. O dom de profecia. Vamos esclarecer o que é esse dom de profecia. Vamos lá. Refere-se a mensagem espontânea, mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando, edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. A profecia, ela tem que ser clara. A profecia, ela tem que ser entendida. Vamos colocar alguns pontos, vamos pontuar algumas coisas. Igrejas tradicionais acreditam em profecia? O que eu quero dizer são profecias de você, de Deus vir falar com a pessoa e ter essas palavras, tá bom? Essas mensagens vindas de Deus. Não. Igrejas tradicionais não acreditam dessa forma como os pentecostais. Algumas igrejas tradicionais, aqui eu já começo essas opções. Vamos lá. As igrejas tradicionais acreditam como? Algumas dizem que o dom de profecia é você pregar, é você falar da mensagem de Deus. Outra corrente, outra igreja tradicional já acredita que o dom de profecia, na primeira carta aos Coríntios, foi profetizar bases doutrinárias. Tá? No sentido geral, nós temos que o dom de profecia é a palavra de Deus, que quando é falada, então Deus fala. Mas os pentecostais acreditam dessas duas formas. Com certeza, quando é pregada, Deus fala e também tem essa manifestação, tá? Que o Espírito Santo, ele usa uma língua, tá? É inspirada pelo Espírito, uma língua conhecida para quem fala, tá? Então, uma pessoa chega na igreja e quando há profecia, ela entende. Mas, irmão Fabrício, a profecia, eu vejo muito ela vinda de línguas. Pode acontecer isso? Meus amados, Deus é Deus. Ninguém pode dizer que não pode. Mas a Bíblia não fala nada com relação a isso. Então, o que acontece na prática, né? Pode ou não pode? Na prática acontece assim. Línguas vindo com profecias. Deus é Deus de fazer qualquer coisa, tá? Mas biblicamente você profetiza e profetiza,
Línguas já é uma outra coisa, mas Deus faz tudo, tá bom? E outra coisa, a pessoa que profetiza, quando ela recebe essa mensagem de Deus, ela tem total consciência do seu ser. Ela não entra em transe, não vai para outra dimensão, nada disso. Ela tem total consciência, tá bom? Continuando, não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Quem já não viu essas falsas profecias, não é verdade? Tem pessoas que se afastaram da igreja de Cristo por causa dessas falsas profecias, ou usou para se beneficiar, para muitas das vezes também para alcançar algo na igreja, para se destacar na igreja. Mas Deus cobra, Deus sabe, Deus conhece cada um. Você que usa profecia, e essa profecia que não vem de Deus, tome cuidado, que Deus irá cobrar, tá bom? As Escrituras orientam-nos a examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo exortou a sua busca. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem onde elas procedem, pois elas possuem o quê? 3 fontes, que é Deus, o homem e o diabo. Eu circulei aqui o homem porque muitas das vezes há muita safadeza na igreja, e também é falta de caráter também da pessoa. E algumas igrejas há umas manifestações estranhas que realmente acontecem, que você precisa tomar cuidado. Como diz o nosso comentarista, devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, mostra ações de falsos profetas. E Jesus, ele nos orientou. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos. Interiormente são lobos. Tomem cuidado, tá bom? Deus, aí, irmão Fabrício, mas como que eu vou saber? Essa profecia vem de Deus, essa profecia não vem de Deus. Como que eu vou saber isso? Eu irei explicar. Vamos passar para esse ponto aqui, que é o propósito da profecia. Por que, meus amados? O meu objetivo aqui, eu estou indo de ponto a ponto. Eu estou falando de profecia e nem misturei profecia com línguas, porque se eu falar muito das línguas, pode confundir, pois esse assunto já é um assunto que causa confusão, como o que acontece, como o comentarista diz também, nós temos que ter cuidado, tá? E é gerado muita confusão com relação a este assunto, por causa disso que vamos falar somente de profecia. Logo mais, nós vamos entrar na variedade de línguas. E assim, quando você tiver esse assunto, profecia, variedade de línguas, e aí nós vamos dar essa diferença para você, tá? O propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia e a sua função. Preste atenção aqui. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Suposto
profetas. Então, você fique ligado, mas irmão Fabrício, como que eu vou saber? Deus, ele já tem esse mecanismo. Deus, ele tem esse dom para que você possa já entender como o falso profeta, tá? E a palavra de Deus também diz isso. Eu vou explicar para você. Esse mecanismo é o discernimento de espíritos. Deus, ele já deixa todo pronto para nós. Sempre vai existir, tem o profeta verdadeiro, não é porque que existem esses falsos profetas, esses enganadores, não é porque não vai ter mais profecias, porque, meus amados, Deus, ele faz o que ele quer, ele usa quem ele quer. Então, não é porque tem o errado, não vai existir o certo. Lógico que vai existir o certo. Os dons, eles não cessaram, por mais que existam pessoas cessacionistas que não acreditam mais. Mas, meus amados, Deus faz o que ele quer. Quando nós falamos isso, nós estamos limitando o que Deus pode fazer. Isso não existe, tá bom? E continuando, o profeta ou uma profetisa, estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Exatamente isso. Muitas das vezes a pessoa que vai profetizar conhece a vida do outro. Então fala pontos que esse pregador, ele sabe da vida pessoal, ele sabe de alguns, ainda mais hoje na internet, para você saber a vida de alguém, é só entrar lá. Então, para profetizar hoje, está muito fácil. Mas existe o discernimento de espíritos. E outro ponto que eu quero dizer para vocês: gravem esse versículo, apresente esse versículo na aula de vocês, na escola dominical. Vamos lá? Está na carta de Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 20 ao 22. Deuteronômio, tá? Capítulo número 18, do 20 ao 22, que vai nos dizer assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Naquela época, no Antigo Testamento, era assim. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Olha que ponto! Mas se o profeta, agora vem a resposta, se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, o que é julgado aqui é a profecia. Se ela não se cumprir, ela não vem do Senhor. Então essa pessoa é um falso profeta. E ele errou, já era, meus amados. Ele é morto. E hoje em dia, como é que faz? Que está cheio hoje de falsos profetas. Deus, ele vai julgar. Deus, ele vai separar para a direita e para a esquerda naquele grande dia. Tá bom? Vamos continuar. Vamos continuar a nossa lição. Deixa eu fechar aqui. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Vamos lá. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem de
divina. Irmão Fabrício, esses dons, eles são línguas dos anjos? São línguas humanas? Que línguas são essas? Meus amados, nós temos que em Atos foi falado em línguas humanas, tá bom? Em Atos capítulo 2. Os pentecostais acreditam que pode ser tanto línguas espirituais como também línguas humanas. Existe também várias evidências que pessoas profetizaram línguas que eles nunca estudaram e pessoas entenderam, alcançaram pessoas descrentes naquele momento e pessoas entenderam essa mensagem e essa pessoa nunca estudou essa língua humana. E também para os pentecostais pode ser línguas espirituais. Tá bom? Que fique bem claro esse assunto. E continuando. Segundo Steli Rota, alguns ensinam, por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. Meus amados, você listar dons e quer dizer que ele é só para você entender aqui. Você listar os dons e dizer que ele é o último, igual aqui, ó. Deus, ele lista os dons e diz que a variedade de línguas é a outra versão de línguas. Ponto. Quer dizer que ele é de menor importância? Não tem nenhum cabimento nisso. Eu já vi pessoas dizerem, o que vem primeiro é mais importante. Não. Todos os dons são importantes, não tem essa de ser melhor, de ser pior, eles são úteis à igreja, tá? Vamos lá. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual é essa finalidade? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, tá? Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. Quando você fala em mistérios, com Deus, só você e Deus, você está edificando, tá? Edificação à sua vida. Você não está edificando outro, porque você está falando para você e para Deus. E outra coisa que eu quero dizer aqui, a atualidade desses dons. Então, meus amados, tem pessoas que é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Esses dons, eles não cessaram, tá? Esses dons, eles não cessaram. Como eu disse anteriormente, Deus, ele faz o que quer, ele opera ele opera como ele quer, ele opera em quem ele quer. Mas, irmão Fabrício, você está falando tanto de dons, mas como receber os dons? Eu queria tanto receber esses dons. Você quer receber esses dons? Vamos para a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ore. Jejue. Tenha uma vida de fidelidade. Pratique o fruto do Espírito Santo. E assim Deus vai conceder esse dom da maneira que for útil, conforme nós lemos na palavra de Deus. Tá bom? Tudo tem que ser feito conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E outra coisa, meus amados, nós falamos de línguas e nós falamos de profecia. Outra coisa que acontece no nosso meio. Vire para o lado do seu irmão e diga: eu profetizo que a sua vida irá mudar. Meus amados, você profetizar, você dizer essas palavras é algo que vem de Deus. Tome cuidado com isso, tá? Vamos desconstruir algumas coisas que vêm acontecendo nas nossas igrejas.
Quando você profetiza, como nós vimos, o que é profetizar? São mensagens inspiradas pelo Espírito. E naquele momento, quando você vira para o lado do seu irmão, você fala: ah, eu profetizo. Quando o pregador, ou quem está lá na frente, vire para o seu irmão e profetize para o seu irmão. Profetizar vem de Deus. A pessoa não pode fazer isso, o líder não pode fazer isso. Se o líder fizer isso, não faça. É algo sério que vem de Deus. Aí a gente pergunta: ah, mas não é essa a intenção, é para dizer palavras de bênçãos, para dizer palavras. Não, então use outro significado, outra palavra. Mas profetizar não. Profetizar, tá? São mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Tome cuidado, tá bom? Não caia nessa. Vamos lá. Línguas também. Quando você fala em línguas, como nós lemos na leitura bíblica em classe, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Mas também quando você quer falar em línguas, tá? E se alguém falar em línguas estranhas, tá? Que tenha intérprete, 2 ou quando muito 3. Por exemplo, eu posso falar em línguas estranhas alto? A Bíblia diz que não. Se você falar em línguas, tem que ter intérprete. Por quê? Porque senão as pessoas não irão entender. Imagine para o descrente. Imagine para o descrente que vai entrar na igreja e não vai entender nada. Mas aquela pessoa que profetiza para aquele descrente, a profecia terá um entendimento. Então, você que quer falar em línguas, fale com você mesmo. Se você quiser falar línguas em alto e bom som, que tenha intérprete. Assim diz a leitura bíblica em classe. Se atenha à Bíblia Sagrada, tá bom? Mas, irmão Fabrício, na prática não funciona assim. Exatamente. A prática é uma coisa, a Bíblia trata de uma outra forma. Vamos ficar com a Bíblia. Então, meu amado, repetindo, se você fala em línguas, fale com você e Deus. Em mistérios, você fala com Deus. Se você falar em línguas, que tenha intérprete na igreja, para que todos possam entender o que está acontecendo, o que está sendo dito, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Dúvida, só colocar aí nos comentários que eu responderei para você com maior prazer, com maior alegria sobre esse assunto, tá? Continuando aqui. Vamos ler um texto aqui, um texto que eu acabei, que veio aqui na minha memória, é 1 Coríntios capítulo 14. Não está na nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 22. Você que tem a sua Bíblia em mãos, pegue a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 22. Olha o que diz. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir no lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estão loucos? Por quê, meus amados? Porque não tem intérprete. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou não instruído entrar, serão por todos convencidos de que é pecador e por todos será julgado. Porque a profecia a pessoa entende, mas se falar em línguas, se não houver intérprete, não irá entender e vai dizer para aquela pessoa
que quer seguir o evangelho, para aquela pessoa que nunca entrou numa igreja, estáis loucos? A Bíblia é perfeita, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Vai dizer, está todo mundo maluco, está todo mundo louco. Mas, tendo intérprete, muda a configuração. Continuando, eu me estendi aqui para você não ter essa dúvida mais, tá bom? Vamos falar sobre a interpretação das línguas, que é o nosso tópico de número 3. É o nosso último tópico. O que é você interpretar? É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. É você, você interpretar essas línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo advertiu, e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, mas que haja intérprete. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Exatamente o que eu expliquei, tá? Mas agora, qual a diferença, irmão Fabrício, entre dom de interpretação e de profecia? Você já parou para pensar nisso? Qual é a diferença entre os dois? Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa. Mas agora, o de profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque é entendido as mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Mas já o dom de interpretação precisa de outra pessoa. Olha o que diz aqui, Estevão Ângelo de Souza. Ele define muito bem essa questão. Tá? Olha só o que ele diz. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Está muito claro para que você entenda perfeitamente. Eu espero, meus amados, que você tenha entendido sobre os dons de elocução, sobre a interpretação das línguas, o dom de profecia, a variedade de línguas, tá bom? E vamos para a nossa conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, que não acreditam mais nesses dons, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas, o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12. E você use o que a Bíblia tem, essas ferramentas, que é o dom de discernimento de espíritos. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Fique na paz de Cristo Jesus. Até a próxima lição, se Deus permitir. Amém, igreja? A paz do Senhor a todos.